estamos falando de ondas mecânicas. Foi ou não foi? Ondas mecânicas. Na aula passada, nós definimos os elementos de uma onda, como, por exemplo, crista, vale, amplitude, comprimento de onda. Foi ou não foi? Estão lembrados disso, senhores? Falamos disso não, Júlia? Fabrício. Oi, Luiz. Eu tenho anotado sobre onda transversal e onda longitudinal, não tem isso? Então paramos aí. Então beleza. Obrigado, gente, perdão. Olha só. Então, aula passada, nós definimos, né, o que é uma onda transversal e uma onda longitudinal. O que é mesmo, professor? Onda transversal é aquela que a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação. Enquanto que a onda longitudinal, a direção de vibração é a mesma, ela é paralela do que a direção de propagação. Oi, Moreira. Repete esse trem aí devagar, por favor, só para copiar. Mas vocês já copiaram a aula passada? Não, Moreira? Por isso que eu disse mais rápido, mas tudo bem, eu posso repetir. Só queria complementar mesmo. Tá. Então coloca aí. O que é uma onda transversal, gente? Onda transversal é aquela que a direção de vibração do meio, é perpendicular à direção de propagação da onda. E a longitudinal, professor? Quando a direção de propagação da onda, for paralela à direção de vibração do meio. Por exemplo, aqui, olha só, nós temos um simulador aqui que mostra pra gente uma onda transversal e uma onda longitudinal. A primeira onda aí de laranjada, né? A gente tem uma onda longitudinal, você pode ver que a onda está propagando para a direita, enquanto o meio vibra na horizontal. Tá vendo ali? Então, uma onda longitudinal, olha a onda de azul. A onda está indo para a direita, mas o meio, que é o lugar que a onda está propagando, né? O meio, ele vibra para cima e para baixo. Tá subindo e descendo. Olha a extremidade dela que você vai enxergar melhor. Observe a extremidade da onda azul. Ela fica subindo e descendo. Subindo e descendo. Então, quando é perpendicular, transversal. Quando é paralelo, ela é longitudinal. Dúvidas, gente? A Júlia Lima disse que tem que comprar na Amazon, que chega rapidinho. Mas eu comprei, foi lá mesmo, viu? Nossa, demora, viu, essa Amazon. Posto no Mercado Livre, antes de você concluir a compra, eles estão jogando na sua casa lá. Antes de você clicar lá e comprar, eles já estão jogando na sua casa. Eles já entregam coisa até meia-noite no Mercado Livre. Mas a Amazon é até agora. Estou esperando a encomenda da Amazon e nada. Viu, Júlia? Muito bem. Então vamos lá, galera. Olha só. Agora vamos definir aqui alguns elementos das ondas. Observe. A Júlia diz, mentira? Para mim chega rapidinho os trem. Legal demais, né, o jeito de conversar nosso, né? Para mim chega rapidinho os trem. Muito bem, olha só. Senhores, esse pontinho aqui, ó, o topo da onda, ele é chamado de crista. Agora estou usando esse fone vagabundo aqui, que fica caindo aqui. Esse pontinho aqui é chamado de crista. E esse pontinho aqui, cara, ele é chamado de vale.
A distância de um vale até o próximo vale é chamada de comprimento de onda. E é claro que essa distância, já que a onda é periódica, né, gente? E a corda é homogênea, essa distância ela é a mesma de uma crista até a próxima crista, ou de um vale até o próximo vale. Essa distância é a mesma. Certo, senhores? E nós chamamos de comprimento de onda. Beleza? A distância do ponto de equilíbrio até a crista ou até o vale é o que nós chamamos de amplitude. Beleza? O que é amplitude, professor? É a distância da posição de equilíbrio, que era o centro aqui da onda, né, gente? Aqui era a posição de equilíbrio, tá? Até a crista ou até o vale, essa distância aí é o que nós chamamos de amplitude. É claro que de uma crista até o vale, você vai ter duas amplitudes, certo? Dúvida, gente? Tranquilo aí? Tá acompanhando aí, meus amores? Tranquilo, Fabrício, tranquilo. Então tá, Ana Luísa Barbosa. Bom, esses são os elementos. Oi, Luísa. Essa parte aí de cima, que é a crista, é tipo o pontinho mais alto ali, tipo, mais alto de todos mesmo? Sim. E o vale, É o mais baixo. entendi, não é tipo... Ah, não, entendi, pode deixar. Beleza. Só pra confirmar. Beleza, tem isso aí, tem que confirmar mesmo. Pode perguntar, fica à vontade, viu? Muito bem, senhores. Agora, olha só. Vamos encontrar aqui nossa equação de onda. É claro que é uma equação bem simples, né? Da equação de onda que a gente vai utilizar aqui no ensino médio, é muito besta, muito simples a equação, tá? Ela, lógico, não descreve tudo de uma onda, seria uma equação mais completa, mais bonitinha, mas por dificuldades matemáticas, vamos utilizar a seguinte equação de onda. Observe, vamos lá. Equação de onda. Bom, meus amores, vamos pegar aqui essa figura. Tem uma pessoa que... Opa! Tem uma pessoa aqui na extremidade, né? Que está produzindo um movimento harmônico simples, que, como consequência, temos uma onda transversal propagando ao longo da corda, certo? Se a corda é homogênea, ou seja, nada da corda mudou em sua extensão, tá? Por exemplo, densidade, temperatura, tensão, beleza? Ou seja, se a corda é homogênea ao longo do seu comprimento, sua extensão, a velocidade de propagação da onda será constante, tá? A onda, a energia vai propagar numa velocidade constante ao longo da corda. E se a velocidade é constante, nós podemos utilizar a seguinte equação. Velocidade igual distância por tempo, certo? Definição de velocidade. Bom, mas já que ela é constante, oh meu Deus, meu fone fica caindo. Ô Amazon, pelo amor de Deus, entrega meu fone, Amazon. Tô precisando. Olha só. Já que a velocidade é constante, nós podemos aplicar essa equação em uma oscilação, um ciclo, uma oscilação
Ela é constante. Então, se você calcular a velocidade em um ciclo, você tem a velocidade de 2, de 3, de meio, de qualquer um, porque ela é constante, certo? Então, vamos aplicar em um ciclo. Senhores, qual a distância percorrida em uma oscilação? O que seria uma oscilação, professor? A mão da pessoa está aqui em cima, ela desce e depois sobe. Isso é uma oscilação completa. Ou a mão da pessoa está aqui embaixo, ela sobe, depois desce, voltando à sua posição inicial. Certo? Isso é um ciclo. E qual distância a onda percorre em um ciclo? Vamos ver se alguém consegue me falar. Qual distância a onda percorre em um ciclo? É o comprimento de onda? Muito bem, Júlia Carvalho. É o lambda, é o comprimento de onda, certo? Essa vai ser a distância em uma oscilação, olha só. O nosso querido lambda. Beleza. Dividido pelo tempo. E alguém lembra como se chama o tempo para repetir uma oscilação? Vamos ver se alguém lembra. Período? Muito bem, período. Né? O que é período mesmo? Período, isso aqui nós aprendemos ano passado, né? Período representado por T minúsculo é o tempo para um ciclo. E qual que é o contrário do período, hein? Vamos ver se alguém lembra aí. Qual é o contrário do período, gente? É a frequência? Isso, Luísa! Frequência. Que a gente representa por F, minúsculo. E o que é frequência mesmo? É o número de ciclos por segundo. Né? Unidade de período é segundo. Unidade de frequência é o hertz, que são ciclos por segundo. Tá? E a relação matemática entre período e frequência é o inverso do período. E, claro, o período é o inverso da frequência. Tá? Aqui, gente, lembranças do ano passado. Tá? Te ensinei lá no movimento circular. Muito bem. Olha só. Podemos utilizar essa equação com esse formato. V igual a lambda sobre período. Ou, se quiser, e é mais comum, utilizarmos o seguinte formato. V igual a lambda F. Por quê, professor? Porque o inverso do período é a frequência. Então, eu posso trocar a equação. Ao invés de utilizarmos aqui em função do período, nós vamos utilizar em função da frequência. Então, essas duas equações aqui são análogas, tá? Só que uma está em função do período, a outra em função da frequência. Dúvidas aí, gente? Todo mundo entendeu como é que nós chegamos aqui nessas equaçõezinhas bonitinhas? Sem dúvidas? Muito bem. Agora, olha só. Vou te contar uma coisa muito importante, hein? Isso aqui resolve vários problemas que vamos passar aí para frente, tá bom? Olha só. Vamos pegar aqui a equaçãozinha, V igual a lambda F. Que é o seguinte. Senhores, esse cara aqui, ó, velocidade, ela depende apenas do meio. E o que é o meio, professor? O que é isso? É o lugar que a onda está propagando. E a velocidade só vai mudar se mudar alguma propriedade do meio. Tipo o quê, professor? O que são propriedades do meio? Temperatura,
viscosidade, densidade, tensão, profundidade. Isso são propriedades do meio, o lugar que a onda está propagando. Portanto, a velocidade só muda se mudar alguma propriedade do meio. Tudo bem? E esse cara aqui, ó, frequência, ela só depende da fonte. Fonte. E professor, o que é uma fonte, hein? Fonte é o que produz a onda. Portanto, a frequência só vai mudar da onda se a fonte, ou seja, o que produz a onda, mudar a forma com que produz a onda. Ok, senhores? Vamos dar uns exemplos aqui do que eu acabei de falar. Vamos lá. Olha só. Imagine a seguinte situação. Nós temos aqui uma torneira. Opa, que torneira feia, professor. Ué, eu esqueci como é que desenha a torneira. Tá bom. Essa aqui é uma torneira. Tá? E essa torneira, ela está gotejando na superfície da água. Beleza? Imagina, tem uma pia cheia de água, está gotejando 2 gotas por segundo. Beleza? De repente, você percebe e vai lá e dá um aperto na torneira, dá uma estrangulada nela, cara. O que acontece? Devido a esse aperto, a torneira agora passa a gotejar. Espera aí um minutinho. Estou enfrentando dificuldades técnicas. Aí, quando você foi lá e deu uma estrangulada na torneira, ela passa a gotejar 1 gota por segundo. Beleza? A situação é essa. Pergunta é, o que aconteceu com a velocidade da onda? Aumentou? Diminuiu? Ou não foi alterada? E aí, gente, o que vocês acham? Entenderam a situação? Tinha uma torneira mal aberta, mal fechada, né? Tava 2 gotinhas por segundo, gotejando. Você foi lá e apertou ela. E passou a gotejar 1 gota por segundo. O que aconteceu com a velocidade da onda produzida pelas gotinhas na superfície da água? Aumentou, diminuiu ou não foi alterada? O que vocês acham, gente? Não mudou nada? Nossa, essa Luísa, essa menina é demais, né? Física é muito fácil, né, Luísa? Muito simples essas coisas. Não mudou nada. Por que não, professor? Reduziu, olha lá, passou de 2 para 1. Gente, a velocidade depende do meio. E nessa situação, qual é o meio? É a superfície da água. Olha como a superfície da água fica, ó. Ela vai oscilar a superfície da água produzindo uma onda devido às colisões das gotinhas. E o meio mudou? Tipo, passou de água para suco de laranja? Não. A profundidade mudou? Não. A densidade da água mudou? Não. A temperatura? Não. Tá, então a velocidade é a mesma. Tá? A velocidade não mudou. A velocidade na situação 1 é a mesma da velocidade na situação 2. Mas então o que mudou? Qual característica da onda foi alterada, gente? Ou não teve nada que foi alterado? Ô, gente, fala comigo aqui. Então eu vou perguntar um por um aqui. A frequência? Muito bem, Maria Luísa. A frequência mudou. Por quê, professor? Porque você produzia 2 oscilações por segundo, agora produz 1 oscilação por segundo. Então a frequência mudou. E a frequência aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu. Mas então, peraí. Como, já que V igual a lambda F, se a velocidade não mudou e a frequência reduziu, como isso é possível? Matematicamente falando,
E aí, quem pode me contar? O comprimento de onda tem que aumentar, né? Muito bem, Júlia. O comprimento de onda tem que aumentar. Então, a ondinha produzida lá na água vai acontecer isso aqui, ó. Sacou lá? O comprimento de onda, ó, tchup, aumentou. O comprimento de onda aumenta proporcionalmente à redução da frequência, o mesmo número de vezes, de tal forma que a velocidade permaneça constante. Beleza, gente? Dúvidas aqui na situação? Tranquilo? Então vamos ver mais uma situação. Olha só. Aqui nós temos uma corda de violão e uma pessoa vai lá e dá uma dedada aqui na corda de violão. Olha só. A pessoa vai dedilhar a corda do violão. Down, down. Beleza? O que vai acontecer? Uma onda vai propagar na corda e, portanto, a corda vai ficar assim, ó. Ok? A corda vai ficar vibrando para lá e para cá. Certo? Inclusive, daqui uns dias nós vamos analisar isso com mais detalhes, né? Isso aqui é uma onda estacionária. Isso aqui é um harmônico, é o primeiro harmônico de oscilação da corda. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? E assim entender as notas musicais possíveis que serem produzidas nessa corda, beleza? Bom, então o que está acontecendo aqui, galera? A pessoa está lá dedilhando a corda do violão, está vibrando, e essa vibração, ela está passando da corda para o ar, até a gente ouvir, né? A onda está passando para o ar, até a gente conseguir ouvir. Bom, nessa corda, estou supondo que a velocidade da onda é de 2.000 metros por segundo, enquanto que no ar a velocidade é de 340 metros por segundo. Então você está vendo, a velocidade mudou? Claro, o meio mudou, passou da corda para o ar. E o que acontece com a frequência? A frequência da onda na corda é maior, menor ou igual à frequência da onda no ar? O que vocês acham, gente? Ô, gente, acorda aí. Ninguém? Júlia? A frequência não muda? Muito bem, Maria Luísa. A frequência não muda. Mas por que, pessoal? Porque eu te contei aqui que a frequência depende da fonte. E quem é a fonte? A pessoa tocando o violão. Então a frequência da onda só vai mudar se a forma com que a pessoa toca o violão mudar. Se ela dava lá 2 dedilhadas por segundo, ela passa para 5, por exemplo. Aí a frequência mudou. Mas isso é óbvio, né, cara? Imagine se a frequência mudasse. A nota musical lá na corda não é a mesma que a gente escuta. Que confusão que ia ser. A frequência não muda quando muda de meio. Ok? A frequência depende da fonte. Dúvida, senhores? Algum comentário aí? Tá tranquilo? Oh, meu Deus, ninguém conversa comigo aqui nessa sala. Fabrício, eu tenho Oi, uma Luiz. dúvida. Que bom. É só porque, assim, eu sempre confundo um pouco isso de período e frequência, porque para mim eles parecem muito. Mas, então, por exemplo, se eu falo assim, sei lá, essa onda aí, ela demora 2 segundos para um ciclo. Então, a frequência seria 1/2, né? Perfeito. Isso quer dizer, então, que em 1 segundo
ela vai, tipo, meio ciclo? Isso. Mas aí esse meio ciclo, por exemplo, o que isso significa? Tipo assim, que ele vai só até a metade? Mas como assim ele vai até a metade? Tipo, ele não chega até o var? Eu não entendi muito bem o que esse ciclo significa, entendeu? Vamos associar aqui, né, o período de frequência com a vibração. Pra você enxergar melhor, minha querida, olha só. Isso, pode ser. Beleza. Então, ó, imagina uma pessoa que está segurando lá a corda. A pessoa está segurando a corda. E aí a pessoa leva a extremidade da corda para cima, depois para baixo, depois para cima de volta, até a posição inicial dela. Isso é um ciclo. Tá? Tá lá segurando, a mão vai lá em cima, lá embaixo e volta. Isso é um ciclo. E vamos supor que a pessoa faz isso 2 vezes por segundo. 2 vezes por segundo. O que isso significa? Que a mão dela vai lá em cima, vai lá embaixo e volta para a posição inicial 2 vezes em 1 segundo. Qual grandeza física isso é? Isso é a frequência. Frequência, 2 vezes por segundo. Então, toda vez que passar 1 segundo, a mão dela vai lá em cima, vai lá embaixo e volta 2 vezes. E o que seria o período? Como sabemos, o período é o inverso da frequência. Então, nesse caso, o período seria 1 sobre 2, que dá 0,5 segundos. E qual interpretação física a gente dá para esse meio segundo? Significa que a mão da pessoa vai lá em cima, volta lá embaixo e volta para a posição inicial em meio segundo. Tá? Ou seja, um ciclo leva meio segundo para acontecer. E se fosse o contrário, né, que é o exemplo que você deu? Por exemplo, a frequência ela é de 0,5 e aí o período, né, vai ser 1 dividido por 0,5, que vai dar 2 segundos. Né? E aí, qual a interpretação física do que está acontecendo aqui? Bom, se a frequência é meio ciclo por segundo, significa que a mão da pessoa vai lá em cima e antes de chegar lá embaixo, né, ela vai lá em cima e tem que passar pela posição inicial de novo para chegar até lá embaixo. Só que ela só fez meio ciclo. Ela não completou um ciclo, ela foi só metade. Ela foi lá em cima e voltou. Metade. Ela faz isso em 1 segundo, ou seja, meio ciclo por segundo. Então, um ciclo completo, para ela ir lá em cima, ir lá embaixo e voltar, vai levar 2 segundos. Entendeu agora, Luísa? Ficou mais claro? Entendi. Então, por exemplo, um ciclo, ele seria de uma crista até a outra? Isso. Não seria de uma crista até um vale? Isso seria Não. meio ciclo. Isso é meio ciclo. Ah, tá. Entendi. Ah, não. Agora entendi, então, Fabrício. Então tá, minha querida. Muito obrigada. Por nada.